5, 4, 3, 2. Fala, meu povo lindo! Viana, você poderia apresentar a DFC de uma maneira que a gente é cobrado num processo seletivo, utilizando as demonstrações contábeis? Vocês pediram, vamos lá. DFC, mais prática do que teórica. Roda a vinheta. Vamos lá, pessoal. Quando a gente está fazendo a DFC, já expliquei isso em vídeos anteriores, a gente precisa de duas formas. Ou a gente faz através do débito e crédito, ou a gente vai ter que fazer com as demonstrações prontas. Que demonstrações são essas? Balanço e DRE. Então, quando eu tenho o balanço de uma empresa e a DRE, eu vou precisar trabalhar o meu conhecimento nas contas dessas demonstrações para poder fazer a DFC. Além do balanço patrimonial e a DRE, eu também vou ter que pegar, em alguns casos, as notas explicativas das empresas, ok? Então, geralmente é assim que a gente pega num processo seletivo, que apresenta lá um balanço patrimonial e DRE. Eu vou pedir desculpas a vocês, mas quem souber, comenta para mim de onde que eu peguei esse balanço e essa DRE, que eu não lembro qual foi a prova que eu peguei. E eu gosto de fazer a referência para, né, os criadores das questões. Eu não lembro mesmo, eu sei que é de concurso, mas eu não sei qual concurso. E aí, o que a gente tem que fazer? Através do balanço e a DRE, a gente tem que saber o que a gente pagou e recebeu para fazer a DFC. Isso pensando na DFC pelo método direto. Esse pagamento e esse recebimento, na demonstração do fluxo de caixa, ele só aparece na atividade operacional pelo método direto, ok? E aí a gente vai ver lá no finalzinho do vídeo como é que a gente faz o comportamento da atividade operacional no método indireto. Então eu já adiantei para vocês, atividade de investimento e atividade de financiamento, nos dois métodos, tudo igual. Agora, a atividade operacional, ele muda. Ele muda porque na atividade operacional, pelo método direto, a gente faz esse fluxo de pagamento e recebimento. Já na DFC indireta, vocês vão ver que ele vai trabalhar como transformar o lucro contábil num lucro financeiro. Então, lá no finalzinho do vídeo, a gente vai verificar como é que se comporta essa apresentação da atividade operacional pelo método indireto, ok? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que trabalhar conta a conta, ponto a ponto e verificar o teu conhecimento em relação às contas que estão presentes tanto no balanço patrimonial como na DRE, certo? Então, sem muitas delongas, vamos lá para as contas do balanço patrimonial. O balanço patrimonial da empresa, né, que eu já sei, eu pedi desculpa já, depois a gente vai vendo aí e vai colocando no comentário, é um balanço de X1 e X0, né, um balanço inicial e final. Composto do ativo circulante. No ativo circulante a gente tem disponível, clientes e estoques. Em X1, o disponível ficou em 150, o cliente de 200 e o estoque 250. Mas inicialmente ele em X0 estava 100, 100 e 300 respectivamente, certo? Aí, total do nosso ativo circulante de 600 e em X1 e 500 em X0. Então, aumentou em 100 mil, né, o nosso ativo circulante. Já no ativo não circulante, ele era composto de investimentos, imobilizado e depreciação acumulada. Investimentos terminou com 1.500, imobilizado com 2.500 e depreciação acumulada em 600 mil. Antes era quanto? O investimento era de 1.000, imobilizado de 2.000 e depreciação acumulada de 500 mil, ok? Então, a gente termina um ativo não circulante de 3.400, mas inicialmente ele era de 2.500. Todas essas variações aqui a gente vai ter que dar uma olhada. Total do ativo, né, que a empresa tem,
ela terminou o X1 com um total de 4 milhões, porém, inicialmente, era de 3 milhões, certo? Agora vamos falar sobre o passivo circulante. Qual é a nossa composição do passivo circulante? Fornecedores, outras contas a pagar, dividendos a pagar. Então, terminamos em X1, fornecedores com 250 mil, outras contas pagas 100 mil e dividendos pagos com 100. Inicialmente eles estavam como? Fornecedores era 100, contas a pagar 50 e dividendos também 50. Então, o total do passivo circulante 450 em X1, inicialmente começou com 200 mil. Agora vamos para o patrimônio líquido. Também o patrimônio X1 e X0. Composto de capital social, reservas de lucro, somente eles, né? 3.200 de capital social e 350 de reserva de lucro. Mas antes era 2.500 e 300 mil, respectivamente. Então, o patrimônio líquido em X1 terminou com 3.550 e iniciou com 2.800.000. E aí a gente tem o total do passivo mais patrimônio líquido no valor de 4 milhões em X1 e inicialmente, né, X0 de 3 milhões. Então essa é a nossa composição do nosso balanço patrimonial. Vamos ter que trabalhar conta a conta dessa. E o que a gente vai fazer na DFC? Explicar a variação, esse aumento de 50 mil. Porque o disponível saiu de 100 e foi para 150. Então, na DFC vai apresentar um caixa gerado de 50 mil. Mas qual a atividade que gerou esses 50 mil? Ou quais atividades? É isso que a gente vai ver. Mas antes a gente precisa verificar também as contas que estão na demonstração do resultado do exercício. Demonstração essa do período de X1, ok? Então a gente vai trabalhar com elas. Começando com as receitas, né? Receita operacional bruta. Depois, os custos das mercadorias vendidas, CMV. Aí a gente chega no lucro bruto da empresa. Deduz as despesas operacionais, começando com as despesas operacionais de vendas, administrativa. Aí depois vem despesas operacionais, a depreciação. Vou explicar isso porquê, está separado. Receita de método de equivalência patrimonial, e aí a gente chega no resultado do lucro líquido, né? O resultado líquido do período. Então a gente teve uma receita bruta de 1 milhão, custo de 400 e um lucro bruto de 600. Tivemos despesas de 300 mil, uma depreciação de 100 mil e uma receita de MEP de 100, chegando a um lucro líquido de 300. Então qual é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer? Fazer algumas anotações para elaborar a DFC. Primeira coisa é verificar a variação disponível. Já fizemos isso. Um aumento lá de 50 mil, que vai ter que ser explicado em atividade operacional, investimento e financiamento. O segundo passo que a gente vai ter que ter é analisar todas as contas. É isso mesmo, conta a conta do balanço patrimonial e da DRE. É isso que a gente vai ter que fazer, conta a conta. E nesse momento que a gente está fazendo todo esse processo, a gente precisa conhecer quando essas contas são debitadas e creditadas. A gente precisa saber qual é a função da conta, qual é o objetivo delas por estarem com aqueles saldos, tanto no balanço patrimonial como na DRE. E o mais importante é você saber fazer integração, certo? Vamos começar então a descobrir pelo método direto. Vamos pegar aí essas duas demonstrações e vamos fazer o método direto. Vamos descobrir qual é o valor do recebimento de clientes. Lembrando que não engessem a sua fórmula. Isso aqui não é aula de matemática. Se você engessar a sua fórmula, pode ter algumas contas que vão aparecer na demonstração que vocês estão utilizando e que vocês não conseguem fechar aquele recebimento ou pagamento porque você engessou a tua fórmula e deixou de agregar mais uma informação nela. Vamos lá adiantar aqui. A gente vai falar sobre recebimento de clientes. Quando a gente está falando sobre recebimento de clientes, a gente tem que saber qual é a transação que a gente faz e quais contas que a gente utiliza.
Porém, aqui no balanço, eu não vi uma conta chamada PCLD, Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa. O que seria isso? É a parte do meu contas a receber que eu não recebo em função do nosso cliente não ter honrado com a sua dívida perante a nossa empresa. Pelo nosso exemplo, a gente vendeu 1 milhão. Aí vamos supor que você não tenha clientes ou duplicatas a receber no balanço, então significa dizer que todo aquele 1 milhão foi recebido. E aí, se você não se deparar, se lá no balanço tem uma conta chamada PCLD, que é a conta retificadora, vamos botar assim, no valor de 100 mil, então significa dizer que daquele 1 milhão, 100 mil não foi recebido. Então, eu não posso ficar engessando as fórmulas para depois não dar errado. Então, eu deveria partir de 1 milhão menos 100, que teoricamente a empresa recebeu 900, certo? Esse é um ponto que a gente precisa estar atento. Vamos lá para os lançamentos de clientes, né? As composições, balanço e DRE de clientes, para a gente entender, fazer esse passo a passo quando a gente está trabalhando com demonstração, tanto balanço como a DRE, para fazer a DFC, ok? Então, a gente vai pegar a variação do disponível, né? Que é a primeira coisa que a gente está se deparando, para a gente não esquecer. E aí, a gente vai fazendo as referências. Vou botar lá referência A, essa variação disponível, porque é isso que o fluxo de caixa vai nos apresentar. Então, a gente já sabe que teve aumento de 50 mil. Isso significa dizer que todas as atividades somadas vão ter que dar um aumento de 50 mil. Vamos começar lá com a variação dos clientes. Eu vou lá no balanço ativo e verifico, né, a composição do nosso cliente. Então, quanto o cliente nos devia em X0? A resposta é 100, porque é o X0, né? É o saldo inicial. O cliente nos devia 100 mil. Ok, Viana, mas qual é a segunda pergunta que eu devo fazer? Vendemos quanto para ele em X1? Nós vendemos lá na DRE mais 1 milhão. Então, a gente tinha 100 mil que ele estava nos devendo e agora vendemos para ele mais 1 milhão. Teoricamente, ele teria que pagar para a gente 1 milhão e 100. Ele pagou 1 milhão e 100? Não, ele não pagou 1 milhão e 100, porque a gente está vendo no balanço patrimonial que ele ainda está nos devendo. Quanto ele ficou devendo para a gente em X1? Ele ficou devendo 200 mil. Esse é o direito que a gente tem a receber. Então, 1 milhão e 100 menos 200 seria o valor de quanto o cliente nos pagou. Então, se eu tinha 100 mil no X0 para receber, mais nas vendas de 1 milhão e no saldo final tem 200 mil, então eu consigo encontrar o recebimento de clientes. Então, saldo inicial de 100 mil da conta clientes, mais minha venda de 1 milhão, menos o saldo final de 200 mil, que é o saldo que está lá na conta de cliente no balanço patrimonial. Então, qual é o valor que vai para o fluxo de caixa? O valor que vai para o fluxo de caixa, 1 milhão e 100 menos 200, eu tenho 900 mil de recebimento de clientes, ok? Valor positivo, que é o valor que eu vou incluir na atividade operacional. Lembrando que pela nossa explicação, ativo circulante, né? Toda essa questão do ativo circulante, não todas as contas, mas a maior parte das contas do ativo circulante, ele vai ser classificado como atividade operacional, certo? E aí a gente tem, eu falei a maior parte, por que a maior parte? Porque a gente tem algumas contas no ativo circulante e passivo circulante que não entra na DFC, porque tem aquela questão das exceções, ok? Então é isso que a gente vai trabalhar. Mas a gente já sabe que 900 é o valor do nosso recebimento de clientes, certo? De acordo agora com as nossas contas, o próximo é verificar via estoque, né? E aí a gente tem que pensar no seguinte: como é que surgem os valores na conta de estoque? Qual é a transação que me leva a transitar a essa movimentação de estoque? Então, as atividades são as compras que a empresa ocorre. De quê? De mercadorias que vão ser para revenda.
Então, eu compro a mercadoria. E com quem eu compro a mercadoria? Eu compro a mercadoria com fornecedores. Então, já faço um link agora com o passivo circulante. De um lado, o ativo, estoque, do outro, no passivo circulante, fornecedores, mas eu também tenho impacto na DRE da conta de estoque, essa questão da transação de compras, essa questão do fornecedor? Tenho, que é o CMV. Aí vocês vão lembrar lá na frente, né? Quando vocês pegaram a primeira vez que está calculando CMV na faculdade, que vocês pegam estoque inicial mais compras menos estoque final. Exatamente. Para eu poder fazer pagamento de fornecedor, primeiro eu tenho que achar o valor das compras. E as compras não estão em nenhuma demonstração, certo? Vamos lá para calcular o pagamento de fornecedor. A gente já verificou, é o que eu estou falando. Toda vez faz um checklist para saber quais contas que já utilizaram. Já utilizamos disponível, que é o que a gente vai ter que encontrar de variação. Já fizemos clientes e utilizamos receita também. Agora a gente vai para a conta de estoque. E quem é que, né? Qual é o grupo que a gente vai trabalhar com isso tudo? Já dei uma dica, né? Mas vamos lá. Qual o valor das compras? Compras eu não tenho nenhuma demonstração, então eu vou ter que usar a conta de estoque, vai ser minha referência, a conta de custos na DRE, e aí eu vou usar aquela fórmula, né? Saldo inicial mais compras menos saldo final é igual a CMV. O saldo inicial está no balanço, então é o valor X0, 300 mil, né? O saldo inicial de estoque. Compras eu não tenho, é ele que a gente vai ter que encontrar. Então está fora da nossa alçada agora, porque a gente tem que encontrar esse valor. O saldo final de estoque, balanço patrimonial, 250 mil. DRE, eu encontro o valor do CMV no valor de 400 mil. Então, é esse valor do custo que a gente já tem, porém, a gente vai ter que fazer aquela evidência, né? Deixar a compra sozinha e jogar os valores todo para o lado do sinal de igual. Lembrar de matemática quando a gente começou a aprender todas essas regras. Então, eu vou ficar com 400 mil, que é o CMV. Saldo inicial está positivo, vai para lá, negativo. Saldo final está negativo aqui, vai para lá, positivo. Então, eu tenho 400 mil menos 300 mil mais 250. Então, eu vou chegar no valor das minhas compras de 400 menos 300, 700. 700 mais 200, perdão, 100 mil mais 250, vou chegar a compras no valor de 350 mil, certo? 400 menos 300 mais 250. Então, eu chego no valor das compras no valor de 350 mil. É isso agora que eu vou ter que utilizar com as contas de fornecedores. A mesma sequência que eu vou ter que trabalhar. Eu preciso saber quanto eu devia para os fornecedores, quanto eu devo e quanto eu comprei, certo? Então, é essa pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Caramba, quantos pagamos a fornecedores? Saldo inicial de fornecedores, mais as compras que nós calculamos, menos saldo final, vai te dar o pagamento de fornecedor. Então, referência no fornecedor, saldo inicial dele foi de 100 mil, a gente estava devendo para ele 100 mil, tem que entender perfeitamente o que significa esses saldos. Compramos mais 350 mil para eles, então, olha só, se devia 100, compramos mais 350, a gente deveria que pagar 450, mas a gente não pagou porque o saldo final do balanço está dizendo que a gente deve para ele 250. Então, 350 mais 100, 450. 450 menos 250 é o valor de quanto eu paguei para fornecedor, que foi no valor 200 mil. Essa é a saída de caixa que a gente vai colocar na nossa DFC. Pescaram? Então, é bem trabalhoso, mas volta o vídeo, dá uma pausa, dá um pause lá, faz as anotações como eu costumo falar com vocês, analisa, percebe o que eu estou dizendo. O saldo do balanço patrimonial, ele nos diz o quê? Não é só a questão de ficar batendo balanço, entende? A gente precisa interpretar o que está escrito no balanço, o que está sendo evidenciado, o que está trazendo pronto para a gente. E aí a gente já verificou, ó, recebemos 900 dos clientes, pagamos agora 200 mil a fornecedor. Então, é isso que vai verificando nos fluxos diretos, ok? Fluxo de caixa pelo método direto.
E agora a nossa próxima conta vai ser... poderia ser investimentos, né? Para a gente terminar todo o ativo. Mas não vou fazer isso não. Vamos fazer logo outras contas a pagar. E aí a gente vai fazer uma ligação dele com a DRE, certo? Por quê a gente precisa fazer isso? Porque nesse balanço não foi apresentado, exemplo, despesas administrativas toda aberta, só está a depreciação aberta, não está todas elas. Então, na despesa administrativa, você não sabe quanto pagou de conta de luz, você não sabe quanto pagou de água, você não sabe quanto pagou de salários. E, por sua vez, no balanço patrimonial, você também não tem salários a pagar, você não tem contas a pagar de concessionárias, está tudo no mesmo bolo. Então, como está tudo no mesmo bolo, eu vou ter que tratar todo mundo no mesmo bolo. Vamos verificar quanto de despesas administrativas a empresa pagou. Ok? Então, a gente já fez disponível clientes e estoques, né? Nos clientes a gente pegou a receita, nos estoques a gente trabalhou com o CMV, trabalhou também com fornecedores, certo? E a gente está terminando a atividade operacional, por isso que eu acabei não fazendo de investimento. Vamos trabalhar agora com a nossa próxima e última conta da atividade operacional, outras contas a pagar, ok? E vamos fazer a ligação dele com as despesas operacionais. Porque eu já expliquei, a gente não tem esses valores separados. Se tivesse, teria que fazer um a um, tá, gente? Então a pergunta é, quanto dessas despesas foram pagas no período, ok? Quanto disso foi pago em X1? Saldo inicial de contas a pagar, mais essas despesas, menos saldo final, vai achar o pagamento de outras despesas. O saldo inicial de outras despesas, outras contas a pagar, está no valor de 50 mil. Né? X1, X0. Mais despesas administrativas de 300 mil, lá na DRE. Então, a gente já tem aí. O saldo final dela é 100 mil. Então, olha só, eu não paguei despesa de 50 mil, gastei mais 300 mil, então teria que pagar 350 mil de despesas. Mas se o saldo final está dizendo que eu fiquei com 100 mil, então eu gastei 250 mil. Foi o valor que eu paguei das minhas despesas administrativas. E aí, a gente termina a atividade operacional. Por quê? Porque eu não tenho mais nada no ativo circulante, eu não tenho mais nada no passivo circulante, não tem mais nada no passivo circulante, Viana. E dividendos? Esqueceu das regras da exceção lá do CPC? Dividendos recebidos é atividade operacional. Dividendos pagos, lá embaixo na DFC, atividade de financiamento, ok? A gente deixa para fazer o cálculo dele quando estiver fazendo a atividade de financiamento. Mas se eu quisesse fazer, Viana, eu poderia fazer? Pode. Você poderia terminar todo o ativo não circulante para você saber quanto você comprou de investimentos imobilizado e intangível. Você podia fazer todo o passivo circulante. A regra, você que faz. Como eu já tenho, né, a habilidade, eu já sei a classificação, lembra? Utilizei disponível e utilizei ativo circulante e passivo circulante fora as exceções, então eu já sei que é atividade operacional. Pega lá o vídeo das aulas anteriores e dá uma olhada no que a gente está falando, certo? Aí agora a gente vai para fluxo de caixa da atividade e investimento. Depois a gente monta a DFC, a gente vai fazendo os cálculos tudinho bonitinho e vai fazendo todo o engajamento para pegar nossos cálculos e depois colocar lá pronto, certo? E aí uma coisa que a gente vai ter que pensar é na ligação realmente do nosso conhecimento dessa demonstração, cara. Porque eu sei que nem todos vocês, por exemplo, já que a gente vai falar sobre investimento, nem todos vocês conhecem o que é uma receita de método de equivalência patrimonial, né? E agora a gente vai ter que utilizá-la porque a gente tem a influência do aumento do nosso investimento, né? Vamos fazer aqui o cálculo, né, dos investimentos e saber exatamente quanto a gente comprou de ações. Quanto compramos de ações de outras empresas? A gente vai ter lá o saldo final dele e o saldo inicial. Só para a gente saber a variação dele e para saber essa questão do aumento. Então, no saldo final de investimentos, a gente terminou com 1.500.000. Inicialmente, a empresa tinha de investimentos 1 milhão. Então, significa dizer que a variação dos investimentos, ou seja,
inicialmente a gente poderia concluir que a gente comprou novas ações no valor de 500 mil. Só que a gente não pagou 500 mil de outras ações, porque a empresa lá na DRE tem uma receita de MEP. E quando a gente faz essa receita, significa que a gente debitou investimento e creditou resultado positivo. Olha, não transitou pela DRE, pelo disponível. Então a gente teria que tirar esse valor do nosso fluxo de caixa. Logo, aumentou 500, mais 100 mil foi por esse resultado de MEP. Viana, você poderia explicar o que é a MEP? Eu vou explicar rapidamente porque não é aula de contabilidade avançada, né? Em algumas faculdades é intermediária. Mas o MEP é o método de equivalência patrimonial, é o valor, vamos supor, que você comprou 50%, 60%, 70% de ações de uma outra empresa. E aí você pode ser controladora ou você tem a coligação dessa empresa. É uma empresa coligada. Todo final de ano, você vai ter que solicitar a essa empresa o patrimônio líquido dela para você aplicar o percentual nesse patrimônio para ajustar o teu investimento. Por isso que a gente debitou investimento e creditou resultado positivo de equivalência patrimonial. Ah, mas se o patrimônio diminuiu no valor do percentual que a gente tem, você debita resultado negativo de MEP e credita o teu investimento. Notem que não transitou pelo resultado. Então, é por isso que a gente retira do fluxo de caixa. Investimento aumentou 500 mil, mais 100 mil foi de método de equivalência. Não transitou pelo caixa. Se não transitou pelo caixa, a gente só comprou 400 mil. Ok? Agora vamos para o imobilizado. Quanto maior a tua estrutura de balanço patrimonial e DRE, maior vão ser essas referências que a gente está fazendo. Ok? Viana, mas por que você sempre coloca essas referências? Olha, para a gente não deixar nenhuma conta passar em branco. Veja que a gente não marcou nada no lucro bruto, porque lucro bruto não é uma conta. Lucro bruto é uma transação, né? Um somatório, um resultado, é um confronto. Nesse momento a gente não precisa utilizar ele. E aí a gente fica vendo conta a conta para não deixar passar batido, despercebido, né? Aí vamos lá para o imobilizado, a mesma coisa. Qual é a ligação do imobilizado com a DRE? Tudo isso a gente tem que fazer. E aí tem que pensar também nessa questão de quanto a gente comprou de imobilizado. Quanto a empresa pagou na compra de imobilizado? Cuidado que a gente tem a depreciação para trabalhar, mas olha só, nesse caso a depreciação está separada da depreciação acumulada. Porque depreciação ela surge débito de depreciação e crédito de depreciação acumulada. Cuidado que eu estou falando, porque acaba que às vezes o imobilizado está apresentado líquido e a gente tem que saber desse cálculo da depreciação. No nosso caso não, porque o saldo final dele já está de 2 milhões e 500 sem depreciação e iniciou com 2 milhões. Então a gente pode garantir que a gente comprou 500 mil de imobilizado? Sim, porque não tem mais nenhuma transação. Então a gente realmente pagou 500 mil de imobilizado. E aí nessa referência que a gente está fazendo, Viana, por que você está colocando isso tão negativo quando você está fazendo esses pagamentos? Porque é para evidenciar a saída de caixa do seu disponível, né? A gente está tirando dinheiro do nosso caixa. Então, eu já estou colocando bonitinho lá para quando estiver fazendo todas as nossas atividades. Mais um cuidado que você tem que ter no imobilizado, e quando eu falo para vocês da fórmula engessada. Cuidado para quando na sua DRE aparecer baixa de imobilizado e venda de imobilizado, ok? Então, eu posso ter uma baixa de imobilizado num período, mas eu comprei no outro. Então, ele não entraria na minha DFC essa baixa, mas a venda entraria, porque o recebimento impactou o disponível desse exercício, ok? Se eu comprei algo, né? Quanto eu comprei de imobilizado? Imobilizado eu tenho de 2 milhões em X0. Vamos supor que eu baixe 600 mil de imobilizado agora. Então, eu vou ter uma baixa de imobilizado lá, outras despesas lá na DRE. Eu não usaria esse valor porque eu não desembolsei
por essa baixa nesse momento. Mas eu vou incluir a venda do imobilizado nesse período porque a venda foi realizada em X1. Ah, cara, fala sério. Não vale a pena curtir o, curtir o vídeo? Se inscreve, aproveita. Ah, eu esqueci de novo, né? Um beijo para meus alunos internacionais. Cara, fala sério. 31% dos vídeos que estão sendo assistidos são os meus alunos que estão fora do país. É o Viana ganhando o mundo, né, cara? Eu tô... Quando eu falo pra vocês que eu tô adorando isso daqui, tô adorando. Aí, detalhe, por conta da Daiane, Juliane, Douglas, eu tô fazendo aqui no meu sofá azul, que eles falaram que estavam com saudade do meu sofá confortável. Ai, ai. Vamos lá, terminar nosso parar com essa palhaçada, né? Vamos fazer o fluxo de caixa da atividade financeira. Ah, eu esqueci de falar uma coisa com vocês, né? Como a gente não está fazendo a DFC, né? Que a gente já terminou a DFC a DFC direta da Viana Corporation. Como a gente não está fazendo da Viana Corporation, eu não vou colocar isso como playlist. Se vocês quiserem utilizar toda a playlist, vai ter que ir lá na playlist de elaboração das demonstrações contábeis, ok? Aqui a gente está fazendo fora da Viana Corporation. Quando eu estiver falando sobre DVA, eu coloco lá a DFC pelo método indireto, tá bom? Então a gente agora vai para a atividade de financiamento. A gente já está com todas as referências bonitinhas, cara, marcadas. E a primeira conta que a gente vai verificar são os dividendos. Ok? Olha que viagem que eu vou fazer com vocês, hein? Cara, é surreal. Contabilidade é prazerosa. Quanto a gente pagou de dividendos? Cara, eu adoro essa aula. Eu amo esse menininho que fica apaixonado pelas minhas aulas. Ele fica viajando junto comigo, cara. E quando eu coloco ele é para viajar mesmo. Olha o que a gente vai fazer. Pagamento de dividendos e a gente teve um lucro de 300 mil na DRE. Olha só. O saldo inicial de dividendos, de acordo com o balanço patrimonial, foi de 50 mil. Então, a gente devia 50 mil para os sócios. Mas a gente apurou um lucro de 300 mil. Significa dizer que agora os sócios estão loucos, porque a gente devia 300 mil e agora apurou mais 300 mil. Teoricamente, a gente teria que pagar 350 mil para eles, ok? Mas olha o que aconteceu com a reserva de lucros. A reserva de lucros era 300 e aumentou para 350. Então, significa dizer que desses 300 mil, cara, fala, não é sacanagem? 300 mil saiu, 50 mil dele foi para PL, foi para constituir reserva de lucro. E o saldo final de dividendos está dizendo que a gente só ficou com 100. 100 mil, ou seja, a gente está devendo 100 mil aos sócios. Então, 350 menos 50 mil, eu tenho 300. 300 menos 100, então, o pagamento de dividendos foi no valor de 200 mil. Cara, diz pra mim, não é uma viagem em contabilidade, cara? Eu fico pasmo, cara. E aí a gente poderia aumentar o lucro também do capital social, tá? Mas não tem uma informação disso, então a gente vai considerar todo ele como entrada de dinheiro dos sócios. Então, nossa referência J vai ser um saldo final de capital social, né? De 3 milhões e 200. Um saldo inicial de 2.500. E essa é a diferença de que a gente tem de recebimento de entrada de novos sócios em dinheiro, né? No valor de 700, mas tem que tomar cuidado, tá, gente? Que isso pode ser que tenha outras informações de aumento de capital e a gente tem que olhar notas explicativas. Agora que a gente terminou todinho, bonitinho, vamos montar o nosso fluxo? Cara, que lindo, cara, na boa. Os alunos me perguntaram se eu vou parar de fazer o YouTube quando a gente vier para as aulas presenciais. Não vou, tô adorando isso daqui, cara. Então vamos lá. Atividade operacional, quanto é que a gente calculou de recebimento de clientes? Recebemos 900 mil dos clientes. Depois veio pagamento aos fornecedores, né? Que a gente vai fazer todo o fechamento dele. Pagamos 200 mil aos nossos fornecedores. Ainda na atividade operacional, a gente tem os pagamentos com as outras contas a pagar, que foi no valor de 250 mil.
Temos mais atividade operacional? Não. Agora a gente pode apurar o caixa líquido gerado pela atividade operacional. 450 mil. Então a gente gerou caixa, não consumiu. Vamos para a atividade de investimento. Na atividade de investimento, a gente comprou ações. Então, quanto que a gente comprou de ações? A gente comprou 400. Se a gente coloca 500 aqui, não vai bater, tá? Então, a gente também comprou o imobilizado, né? Que foi no valor de 500 mil. Então, olha só saída de caixa. Então, caixa líquido consumido pela atividade de investimentos, valor de 900 mil. E aí, para terminar, tá tão lindo, cara. Atividade de financiamento, a gente tem o pagamento de dividendos, que foi aquela viagem, né, que a gente fez no valor de 200 mil. E teve a entrada de novos sócios, né, o aumento de capital social. Lembrando que cuidado com as notas explicativas, para a gente saber se tudo foi em dinheiro. No nosso caso, sim, porque não teve outra informação e vai ter que bater esse troço aí. Caixa líquido gerado pela atividade de financiamento, no valor de, eu confronto um com o outro, né? No valor de 500 mil. Então, se eu pegar, somar todas as atividades, 450 mais 900 mais 500, vai me dar um saldo de 50 mil. E aí a gente fecha nosso fluxo de caixa. Agora a gente vai trabalhar com a DFC pelo método indireto. E aí é que a gente vai verificar que para fazer o método indireto, tudo é igual, somente muda toda essa característica da atividade operacional. Aí o que a gente tem que pensar? Se a atividade de investimento deu 900 mil consumido, a atividade de financiamento deu 500 mil gerado. Então, no método indireto, a atividade operacional vai mudar todinha, mas vai ter que continuar com a variação disponível. Então, é uma maneira de apresentar diferenciado, porém, o caixa vai ser o mesmo na atividade operacional. Vai ter que ser um caixa gerado no valor de 450, certo? E aí é que a gente começa a fazer a entender como é que um lucro contábil ele representa um lucro financeiro. E aí que a gente vai fazer várias... Cara, a gente vai pensar muito agora. Pensar muito, muito. Por quê? A gente vai ter que ajustar o lucro e a gente poderia começar direto com a DRE, né? Pegando na DRE, todas as contas na DRE que não passa pelo nosso disponível. Toda conta na DRE que não passa no disponível. Viana, mas como é que eu vou fazer isso? Você pode pensar da seguinte forma: olhar conta a conta e verificar se aquilo ali passa no disponível ou não. Receita. A receita, ela passa no disponível? Viana, ela passa no disponível. Por que ela passa no disponível? Ela passa no disponível porque eu vou ter que receber por essa venda. Perfeito. Então a gente não ajusta ela. Ok? Blá, 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 blá. Depreciação. Depreciação, a gente ele passa faz a variação disponível. Eu vou ter que pagar a depreciação? Nem pensar, né? Então, depreciação não passa no disponível, mas ela diminui o lucro. Se ela diminui o lucro, a gente vai ter que retirar dessa diminuição do lucro. Então, significa dizer que o lucro diminuiu, mas não diminuiu financeiramente. Então, quando a gente retira ela, é por isso que a gente vai fazer adições e exclusões ao lucro para transformar esse lucro num lucro financeiro, ou seja, um lucro que transitou pelo meu caixa. E aí, a gente também vai trabalhar com o ativo circulante e o passivo circulante, só que dessa vez a gente não vai ter recebimentos e pagamentos, porque a gente vai trabalhar com a variação deles. E aí, vamos lá. Tá tudo escrito lá, mas eu estou adiantando para vocês. Vamos começar com o passivo. As variações do passivo, se aumentou uma determinada conta no passivo, lá na DFC a gente vai trazer também com esse aumento. Se o passivo diminuiu, né, a variação do passivo lá no balanço patrimonial diminuiu, na DFC ela também vai diminuir, ok? Viana, tem alguma explicação lógica para isso? Porque olha só, lá no ativo é diferente.
uma conta do ativo circulante aumentou no balanço patrimonial, na DFC a gente traz com valor invertido. E se diminuir lá, a gente traz, diminuiu lá, a gente aumenta na DFC. Aumentou no balanço, a gente diminui na DFC. Tem alguma explicação lógica? Tem. Vamos pensar aqui no passivo. À medida que seu passivo aumenta, significa dizer que você constituiu uma despesa. E despesa faz o que com lucro? A despesa no lucro, ela diminui o lucro na DRE. Só que, olha só, foi uma despesa que diminuiu o lucro na DRE e que você não pagou utilizando o disponível, porque você criou a obrigação no passivo. Se diminuiu a despesa diminuiu o lucro, a variação do fornecedor que aumentou aqui, significa que aumentou porque eu constituí a despesa. Débito de despesa e crédito de fornecedor. Então, essa despesa diminui meu lucro. O que eu faço agora? Eu vou aumentar. Eu trago essa variação do fornecedor, aumentando o meu lucro, para tirar esse efeito. E a mesma coisa do ativo. Então, no ativo, agora o ativo é diferente. Quando eu aumento o ativo, significa... Vamos pegar o cliente. Aumentei o cliente significa que eu aumentei o cliente, variação aumentativa. Aumentou o cliente de um período para o outro. Qual foi a transação que eu fiz com o cliente? Aumentei o cliente porque eu vendi para ele a prazo. Se eu vendi para ele a prazo, eu aumentei o lucro com a receita bruta que eu não recebi. Então, quando eu aumento o ativo, eu aumento uma receita que eu não recebi. A variação dele, eu diminuo. O aumento dele no balanço, eu diminuo na minha DFC. Para diminuir o quê? Para retirar o excesso de receita recebida para transformar nesse lucro financeiro. Cara, mas é muito bom isso, né? Vamos para a prática. Dá pause, verifica o que eu acabei de falar agora, volta e vê tudo isso de novo, certo? Vamos fazer a variação aqui do nosso balanço patrimonial. Então, olha lá, clientes aumentou em 100 mil. Vamos fazer tudinho, depois a gente pensa. O estoque, ele diminuiu de um período para o outro 50 mil. Vamos fazer todos? Vamos. Fornecedores, ele aumentou 150, passou de 100 para 250. Outras contas a pagar, também aumentou 50 mil. Os dividendos a pagar... vamos fazer logo. Vamos fazer igual a gente fez da outra vez, né? Só pensar no ativo circulante, na atividade operacional. Tivemos um lucro de 300, receita impacta no disponível? Sim. Custo, a gente tem que pagar o custo da mercadoria. Despesa operacional, a gente também tem que pagar salários, água, como eu falei. Depreciação, a gente não paga. Receita de MAP, a gente também não recebe, não transita no caixa, só faz transação com investimento. Então, vamos terminar toda essa parte operacional, né? Porque é o que muda. Vamos ver quais são essas regras do método indireto. Vamos ajustar o lucro. Então, essa regra que eu acabei de falar para vocês. Na DRE, diminuiu o lucro e não afetou o disponível, então a gente vai aumentar na DFC, ok? Que é o caso da depreciação. Aumentou o lucro e não afetou o disponível, então na DFC a gente diminuirá. No caso aí, a receita de MAP. Então, essas são as transações que a gente evidenciou aqui na nossa DRE. Afetou o lucro e não afetou o disponível, a gente vai ter que ajustar no lucro. O balanço patrimonial, o ativo aumentou, na DFC ele vai diminuir. O ativo diminuiu, na DFC ele vai aumentar. O passivo aumentou, na DFC ele vai aumentar também. E o passivo diminuiu, DFC também vai diminuir. Acabei de explicar isso para vocês, como é que fica todo esse contexto, certo? Aí agora é só a gente cair dentro da DFC e fazer a atividade operacional utilizando essas variações, ok? Mas vocês já entenderam o que é esse ajuste ao lucro. É trazer o lucro contábil para um lucro financeiro. Viu como é que ele é mais fácil de fazer? Por isso que ele é o mais utilizado pelas empresas. Vamos lá. Na atividade operacional da demonstração indireta, né, método indireto, a gente começa com esse lucro, para a gente ajustar o lucro. Então, o lucro do exercício foi de 300 mil e a gente vai ajustar ele com a depreciação. Diminuiu lá na DRE, a gente aumenta ele agora.
100 mil. O ajuste da receita, né, que foi feita pelo MEP. Aumentou lá, a gente vai ter que retirar aqui, porque a gente não recebeu por essa receita. Ok? É esse entendimento. Então, nosso lucro ajustado foi de 300 mil, porque um acabou eliminando o outro ali. Agora, vamos fazer as variações do ativo circulante e do passivo circulante. A variação do cliente aumentou 100 mil, aqui vai diminuir 100 mil. A variação de estoque, que foi a mesma coisa que a gente controlou lá, né? Diminuiu 50 mil lá, aumentou 50 mil aqui. Já a variação do passivo circulante é igual, né? Se lá os fornecedores aumentaram em 150 mil, aqui também vai aumentar em 150 mil. A variação de outras despesas, né, que são as outras contas a pagar, é passivo circulante, então se aumentou lá, aumenta aqui também, ok? E aí a gente fecha o fluxo de caixa da atividade operacional com caixa gerado de 450. Aqui você não vai ter pagamentos e recebimentos, a gente trabalha somente com as variações. Agora, musiquinha para a gente fazer todas as outras atividades, aí depois eu volto aqui para falar com vocês. Aí a gente termina a atividade de financiamento, atividade investimento, financiamento, que vai se dar no mesmo. E aí a gente termina a nossa videoaula, né? Porque a gente está fazendo somente déficit direto e indireto. Então é isso, pessoal. Eu acho que agora a gente fecha com DFC, certo? A gente tem 3 videoaulas aí, 4, se eu não me engano, falando sobre DFC. Então eu fico por aqui. Lá na nossa playlist, a nossa próxima aula já é demonstração do valor adicionado. Não, Viana, você tem que terminar o balanço patrimonial, tem que terminar a DFC indireta da Viana Corporation e tal, mas eu já vou entrar em DVA, tá bom? Beijo, fique com Deus e tchau!